Na questão 7, no parágrafo 4, um trecho específico, even China may have limits. Até a China pode ter limites. Isso se referia ao trecho que vinha exatamente depois, quando fala que o governo chinês revelou, através de um de seus órgãos, através de um jornal, que os trabalhadores chineses em uma fábrica tiveram um incidente que ficaram feridos por envenenamento, uma vez que faltou ventilação na fábrica. Então, na questão 7, há a resposta. Na questão 8, a última questão desse primeiro texto, um terminho aqui, ó, the least to fear. E a pergunta era qual empresa tem menos a temer caso seja feita uma investigação, caso seja feita aí uma auditoria das empresas. E no caso a Nike, porque ela tem todo o seu processo produtivo, toda a sua cadeia de produção aberta ao público. Então, o primeiro texto, muito legal, muito atual, gostei muito dessa escolha do examinador. Vamos ao segundo texto da prova, um texto mais difícil, exigia a compreensão de alguns termos que eram essenciais para o aluno e nós aqui do CPV vimos esses termos em aula, então eu fiquei muito contente. Tenho certeza que você, aluno, lembrou da aula, lembrou das listinhas de vocabulário, lembrou dos nossos textos e resoluções, porque apareceu termos que a gente viu em sala. Unemployment, desemprego, income, renda, e uma sigla que com certeza você ficou muito confortável em ler, GDP, Gross Domestic Product, o Produto Interno Bruto. Então esse texto, o nosso aluno do CPV deve ter conseguido resolver com mais calma, mas também não pode falar, está muito fácil, resolvido super numa boa. Não, um texto que exigiu muita maturidade do aluno. Então vamos ver as questões. A questão número 9 pede a diferença entre os países europeus e os Estados Unidos. E o texto traz a informação. Os Estados Unidos têm o hábito de serem consumistas, gastões. E os países europeus, eles são mais comedidos. O texto afirma isso quando coloca que a Europa, né, a maioria dos países europeus, criou uma rede de segurança social. E essa rede de segurança social garante uma provisão, garante o sustento do trabalhador europeu que possa ter sido mandado embora em razão da crise. Enquanto o americano, se for mandado embora, como não tem essa rede de segurança, pode se ver desprovido de dinheiro e aí ficar numa pior. Então a resposta da questão 9, letra A. A questão número 10 pede uma desvantagem dos benefícios de desemprego dos europeus. Qual que é uma desvantagem? O fato de que talvez o trabalhador se aproveite desse sistema europeu e não se incomode em ser mandado embora e não ter o trabalho, uma vez que ele pode conseguir, ele pode obter a garantia dessa rede de segurança criada pelos europeus. Então a resposta da 10, letra C, may very likely increase the unemployment rate. O texto fala, pode muito bem aumentar a taxa de desemprego na Europa. A questão número 11, uma questão que eu considerei um pouco mais de inferência do que de afirmação do que está no texto. Mas como a pergunta era o que não é verdade, eu acho que o aluno, por exclusão das alternativas, ele conseguiria chegar na resposta correta, que seria a letra A, na questão 11, que os governos europeus cortaram seus gastos drasticamente durante a recessão. Isso não é verdade. Inclusive, o texto afirma que em períodos de recessão pode ser que os países europeus elevem um pouco o gasto por conta de garantirem aquela rede de segurança social que é colocada aqui na questão número 11 e eu acabei de citar um pouquinho antes na questão número 10. A questão número 12, para mim, uma questão um pouco mais difícil, achei ela de interpretação geral, um pouco difícil, que pergunta assim, embora os países europeus estejam preocupados com recessão e desemprego, o que você deve responder em cima disso? Lendo o último parágrafo do texto, você responderia que eles são relutantes, eles não têm o hábito, eles não querem fazer uso de ações inflacionárias como medida de estímulo da economia. Essa seria uma ação típica dos americanos, mas não dos europeus. Inclusive, o texto no finalzinho coloca que o Banco Central Europeu, ele dá uma ordem, que é a manutenção de uma baixa taxa de inflação. Então, 12b, uma questão que eu considerei difícil. Questão número 13, no segundo parágrafo, que também é o último desse segundo texto, o que é o termo específico? An underlying difference in psychology. Qual que é a diferença básica, a natureza e indiferença da psicologia dos americanos e dos europeus? Aí a resposta vai lendo as alternativas, a que faria mais sentido no contexto geral, a letra E na prova A, que economicamente falando, os americanos e os europeus têm
têm diferentes ideias em relação ao que é realmente importante. Os americanos prezam pelo crescimento da economia, mesmo que isso custe a eles, enquanto os europeus são mais comedidos. Inclusive o texto usa um termo que é muito legal, que diz assim, ó, na terceira linha de baixo para cima, Europe runs a much tighter ship, ou seja, a Europa tem muito mais controle, tem muito mais rigor sobre suas contas e sobre sua forma de conduzir a economia. Tá bem? A questão 44, a questão que era um pouco vaga no seu enunciado, que falava assim, a respeito da economia, o artigo deixa claro que os americanos fazem uma coisa e falam outra, ou falam uma coisa e fazem outra, porque o texto traz a informação. Os americanos falam de orçamentos equilibrados, falam de responsabilidade fiscal, mas tomam trilhões de empréstimos para não perderem a qualidade de vida. Então, os americanos têm um discurso e, na prática, realizam uma ação completamente diferente do discurso. Então, a questão 44, D de dado. E a questão 45, qual não é apoiada pela informação do artigo, que você entendeu na leitura do texto, o último parágrafo, o Fed tem uma atuação, o Banco Central da Europa europeu tem outra atuação, eles não são iguais, então não dá para falar que eles têm as mesmas responsabilidades, como sugere a letra D. Para mim, essa prova foi muito bem elaborada, essa prova não teve aquelas complicações que ocorriam nos últimos semestres, que favorecia o chute do aluno, e essa prova eu devo fazer novamente um elogio à FGV por ter favorecido o aluno que se preparou e realmente ter servido ao propósito, que é escolher os melhores alunos para estudar na Fundação Getúlio Vargas. E aí, para mim, os nossos alunos tinham condições plenas de resolver a prova com segurança. Eu acho, inclusive, que os alunos que escolheram começar a prova por inglês devem ter se sentido motivados e confiantes para resolver o resto da prova. E aí fica por conta da redação e matemática parte aberta a aprovação final deles na GV. Então, aluno, vou torcer por você, quero muito que você passe, crie asas, voe, ninguém te segure e vá atrás dos seus sonhos. Obrigado, até mais, tchau, tchau.